Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre séries geométricas, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, esse primeiro exercício pede para a gente determinar se essa série é convergente e se ela for para a gente calcular a soma dela. Então, o que a gente viu sobre séries geométricas? Se a gente tem a soma de n igual a zero até infinito de a vezes uma razão elevado a n, essa série vai ser convergente só se a razão estiver entre menos 1 e 1. Tá, vamos olhar aqui para a nossa série. Quem é essa série? A nossa razão vai ser 1 sobre 3, né? Porque é ele que está elevado a n. Embora o n não esteja aqui no 1, é porque 1 elevado a n sempre é 1, né? Então, o n veio só para o 3, é outra forma de escrever. Mas a nossa razão é todo esse termo aqui. Portanto, como a nossa razão está entre menos 1 e 1, já que 1/3 é mais ou menos 0,3, né? Então, a gente pode falar que essa série converge. Agora, vamos lá encontrar a soma dessa série. Aqui a gente tem uma coisa diferente, né? O n está começando no 2 e não no 0. Isso influencia em ela ser convergente ou não? Nesse caso, não, gente, porque simplesmente a gente está começando de um n diferente, mas continua somando até o infinito. Só que para a gente encontrar a soma dessa série, a gente precisa chegar no formato de n igual a 0 até infinito, para aí a gente usar aquela formulazinha, que a soma da série geométrica infinita é a sobre 1 menos r. Então, vamos lá fazer isso aqui. Gente, vamos entender aqui o nosso objetivo. Se a gente for somar essa série do jeito que ela tá, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao cubo, mais 1 sobre 3 à quarta. Só que a gente não queria que ficasse assim. A gente queria começar no 1 sobre 3 elevado a 0, mais 1 sobre 3 elevado a 1. A gente queria seguir esse padrão, né? A gente queria que o expoente n começasse em 0. E para isso, aqui tinha que ser 3 elevado a n menos 2. Então, a gente tem duas formas de fazer aparecer esse n menos 2. A primeira forma é a gente multiplicar em cima e embaixo por 3 elevado a menos 2. Porque aí a gente não está alterando a nossa soma. E olha só o que a gente vai ter. A gente está somando de n igual a 2 até infinito, de 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a n menos 2. Porque aqui, como a gente tem a mesma base, a gente pode somar os expoentes. 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 2, fica 3 elevado a n menos 2. E aí, sim, se a gente for somar essa série, agora a gente tem 3 elevado a menos 2 vezes 1 sobre 3 elevado a 2 menos 2, que é 0. Então, agora o n começou no 0, né? O nosso expoente. Mais 3 elevado a menos 2 vezes 1 sobre 3 elevado a 3 menos 2, que é 1. E assim vai. Só que o que importa é que a gente começou do 0 aqui. A gente não começou do 2, igual a gente estava começando antes. Então, quando a gente faz aparecer esse n-2, a gente está organizando a nossa série para que a gente comece do 0 e a gente possa usar aquela formulazinha. Outra forma de fazer isso é fazer uma substituição de variável aqui da sua soma. Então, por exemplo, a gente está em n igual a 2, só que a gente quer que comece em n igual a 0, para manter o padrão aqui. Então, a gente vai chamar uma nova variável m, que vai ser a variável n menos 2, porque aí, trocando isso na soma, o n igual a 2 vai virar m igual 2 menos 2, que é 0. Então, vai começar em m igual a 0. E o limite superior aqui, que é o infinito, vai ficar infinito menos 2, que é infinito mesmo, né? Esse menos 2 não faz diferença. E aí, aqui a gente vai ter 1 sobre 3 elevado a n. Só que o n, isolando aqui, é igual m mais 2. Então, fica 1 sobre 3 elevado a m mais 2. E aí, a gente cai na mesma soma, ó, a mesma que a gente encontrou aqui em cima. Então, a gente tem 1 sobre 9 vezes a soma de 0 até infinito de 1 sobre 3
elevado a m. Gente, qualquer uma das formas dá certo, tá bom? O que importa é que o primeiro termo da sua série seja um que o expoente valha zero. Então, aqui a gente conseguiu fazer o primeiro expoente valer zero, e aqui também, se a gente for somar, vai ficar 1/9 vezes 1 sobre 3 elevado a zero, mais 1/9 vezes 1 sobre 3 elevado a 1, e assim vai. O primeiro termo foi com o expoente valendo zero. Então, vamos fazer esse caso aqui com o primeiro formato que a gente usou, que é multiplicando em cima e embaixo por 3 elevado a menos 2. Só ajustando aqui, a gente tem a soma de n igual a 2 até infinito, de 1 sobre 3 elevado a 2, que é 9, né? Então, já vou reescrever esse 3 elevado a menos 2 como 1 sobre 9, vezes 1 sobre 3 elevado a n menos 2. Então, para essa série, o nosso A0, que é o primeiro termo, é igual a 1/9, porque o primeiro termo aqui vai ser 1/9 vezes 1 sobre 1, que é 1/9, e a nossa razão é igual a 1/3. Então, agora sim, que a nossa soma começa com expoente igual a zero, a gente pode usar a formulazinha da soma. Ela vai ser o primeiro termo, que é 1/9, sobre 1 menos a razão. Então, a gente tem 1/9 sobre 3/3 menos 1/3, que é 2/3, e isso vai dar 1/9 vezes 3 sobre 2. Dividindo por 3 em cima e embaixo, a gente tem 1 sobre 2 vezes 3, que é 1/6. Portanto, essa soma vai para 1/6. Se a gente somar infinitamente aqui, de n igual a 2 até infinito, a gente encontra 1/6. Agora, olha esse caso aqui, gente. A gente quer saber se essa série é convergente e, se ela for convergente, calcular a soma. Gente, essa série aqui tá bem bagunçada, né? Não dá nem pra gente entender o que tá acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, até para ficar mais simples de entender essa série, é fazê-la começar em zero. Então, igual a gente fez no caso anterior, só que agora vamos usar a mudança de variável, tá bom? Vamos usar uma outra técnica. Então, vamos chamar uma nova variável m, que vai ser igual a n menos 2. Então, como vai ficar a nossa soma? O m vai começar em 2 menos 2, que é zero, e vai terminar em infinito menos 2, que continua sendo algo infinito. Aí, a gente tem a raiz de 2 vezes 3 elevado a n mais 1. Quem é n? Se a gente isolar aqui, o n é igual a m mais 2. Então, 3 elevado a n mais 1 aqui vai ser 3 elevado a m mais 2 mais 1, que é m mais 3. Aí, a gente está somando 2 vezes 2 elevado a n menos 2. Então, elevado a m mais 2 menos 2, que é o próprio m. Tudo isso dividido por 4 elevado a n menos 1. Então, m mais 2 menos 1, que é m mais 1. Legal, mas ainda tá bem bagunçada, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar os termos. A gente tem uma fração que tem uma soma aqui no numerador. Então, a gente pode separar em duas frações, ó. Primeiro, a gente tem raiz de 2 vezes 3 elevado a m mais 3, dividido por 4 elevado a m mais 1. Aí, a gente soma isso com 2 vezes 2 elevado a m sobre 4 elevado a m mais 1. Como a gente tem a soma com dois termos somando aqui dentro, a gente pode dividir em duas somatórias. Então, na primeira, a gente vai de m igual a zero até infinito, e a gente tem a raiz de 2 vezes 3 elevado a m vezes 3. Então, a gente separou aqui, desintegrou nos expoentes, né? E isso dividido por 4 elevado a m vezes 4. Na segunda soma, a gente também vai de m igual a zero até infinito, e aí a gente tem 2 vezes 2 elevado a m sobre 4 elevado a m vezes 4. Então, agora já tá ficando mais bonitinho, né, gente? Porque olha só, aqui apareceram as constantes e termos elevado a m, que é a nossa variável. Mesma coisa aqui, apareceram as constantes e os termos elevado a m. Então, na primeira soma, a gente vai ter de m igual a zero até infinito,
Aí, vamos separar a constante, que é 3 raiz de 2 sobre 4, vezes quem está elevado a m, que é o 3 quartos. Então, 3 quartos elevado a m. Na segunda soma, a gente tem as constantes, tem o 2 em cima sobre o 4 embaixo, vezes quem está elevado a m, que é 2 quartos elevado a m. Então, essa é uma das estratégias para a gente conseguir organizar uma série, tá bom, gente? A gente tentar ao máximo separar quem é constante e quem é que está envolvido com a nossa variável. Então, olha só recapitulando o que a gente fez até agora. Primeiro, a gente fez uma mudança de variável para a nossa soma começar no zero. Fazendo essa troca de variável, a gente aplicou em cada um dos termos, né? E aí, a gente foi separando, desintegrando os termos. A gente desintegrou quem está em cada fração, quem é constante, quem está elevado a m, e com isso a gente já tem essas séries aqui. As duas séries são séries geométricas, porque a gente tem aqui o a, né, que é o primeiro termo que a gente vai ter, e alguma coisa elevado à nossa variável. Nas duas séries a gente tem isso. E será que essas séries são convergentes? Bom, a gente sabe que para uma série ser convergente, a nossa razão tem que estar entre menos 1 e 1. 3 quartos é um número que está entre menos 1 e 1, e 2 quartos também é um valor que está entre menos 1 e 1. Para a gente ver isso, gente, é só garantir que o numerador é menor que o denominador, tá bom? Sempre que isso acontecer, vai ser um número entre menos 1 e 1. Então, quem vai ser a nossa soma? Para a primeira série, a gente tem o A0, que é 3 elevado ao cubo, né, que é 27, vezes raiz de 2 dividido por 4, sobre 1 menos a razão, que é 3 quartos. Na segunda, a gente tem o A0, que é 2 quartos, sobre 1 menos a razão, que também é 2 quartos. Então, no primeiro termo, a gente tem 27 raiz de 2 sobre 4, dividido por 4 quartos menos 3 quartos, que é 1 quarto. E na segunda, a gente tem 2 quartos, aqui você também poderia escrever 1 sobre 2, tá bom? Dividido por 4 quartos menos 2 quartos, que também é 2 quartos. Então, aqui a gente pode cortar o 2 quartos de cima com 2 quartos de baixo, e aqui também a gente pode sumir com 4 em cima e embaixo. Então, quem sobra pra gente é o 27 raiz de 2 do primeiro termo, mais 1 do segundo. Então, esse aqui é o valor da nossa soma. Essa série é convergente, porque a gente tem razões menores do que 1 e maiores do que menos 1. E aí, a gente usou a formulazinha da série geométrica para encontrar o valor dessa soma. Gente, nesse exercício, a gente quer escrever essa dízima periódica como uma razão de inteiros. O que isso tem a ver com série geométrica? Vamos lá, gente. A gente tem 4,3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e vai infinitamente se repetindo o 2, 1. A série geométrica, ela também vem para mostrar pra gente que quando a gente tem um número infinito, com infinitas casas decimais, por exemplo, o π, esses números podem ser escritos como uma soma. E quem é a soma aqui nesse caso, que os termos estão se repetindo? Ó, vamos escrever isso como 4,3, então os termos que não se repetem primeiro, mais 0,021, então vamos colocar aqui o primeiro termo que se repete, mais 0,00021, que é o segundo termo aqui que se repete, e aí assim vai indo, né? Como o 21 tá se repetindo, ele vai indo nesse formato aqui. A sacada que a gente tem aqui é que a gente está sempre trabalhando com o 21 e que cada vez a gente anda mais casas decimais para a esquerda. É a única coisa que está mudando entre um termo e outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem 21 sobre 1, 2, 3. Então, isso é 21 sobre 10 elevado a 3. Aí, aqui, a gente tem o 21, só que ele tá sobre 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tá dividido por 10 elevado a 5. Aí, aqui, 21 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 21 sobre 10 elevado a 7. E assim ele vai indo nesse padrão. O próximo vai ser 21 sobre 10 elevado a 9. Aí o outro 21 sobre 10
elevado a 11. Ele tá indo nesse padrão, né? E aí, colocando também esse 4,3 em formato de fração, a gente tem 43 sobre 10, né? Que a gente tinha o 43 e andou uma casa para a esquerda. Legal, então a gente escreveu essa dízima periódica aqui, que é um número com infinitas casas decimais, como uma soma infinita de frações. Mas a gente ainda pode melhorar, né? Como a gente quer escrever como uma razão de inteiros, a série geométrica pode ajudar a gente nisso, porque repara que a gente está seguindo um padrão, né? A gente está seguindo sempre a mesma coisa, sempre é 21 sobre 10 elevado a algo. Então, vamos fazer o seguinte, 43 décimos a gente deixa aqui de ladinho, que ele tá de boa no canto dele, né? E aí, vamos escrever essa soma como uma série geométrica. Para isso, vamos encontrar quem é A. O A é o primeiro termo. Então, o A, nesse caso, é 21 sobre 10 elevado ao cubo. E quem é a razão? A razão é a divisão de termos consecutivos. Então, vamos dividir 21 sobre 10 elevado à quinta sobre 21 sobre 10 elevado ao cubo. Cortando 21 em cima e embaixo e tirando 10 ao cubo de cima e 10 ao cubo de baixo, sobra 1 sobre 10 ao quadrado. Então, essa é a nossa razão. Logo, ao invés de ficar escrevendo que infinitas frações que a gente está somando, como a gente tem esse padrão, a gente consegue escrever uma série geométrica, né? Repare que se você dividir dois termos consecutivos, pode ser os termos que for, você sempre vai encontrar que a razão é 1 sobre 10 ao quadrado. Logo, nessa série a gente tem que o A vale 21 sobre 10 ao cubo, e ele está multiplicando a razão 1 sobre 10 ao quadrado elevado a n. E isso a gente está fazendo de n igual a 0 até infinito. Então, essa soma de infinitas frações nada mais é do que essa série geométrica. E a gente consegue encontrar quem é a soma dessa série geométrica, né? Até porque a nossa razão aqui é 1 sobre 100, que é um número menor do que 1 e maior do que menos 1. Então, essa série converge. Logo, a gente consegue encontrar quem é essa soma. Ó, então, a gente tem 43 sobre 10, que tá ali quietinho no canto dele, mais a soma dessa série geométrica. Então, quem é essa soma? Vai ser o A, que é 21 sobre 10 ao cubo, sobre 1 menos a razão. Então, 1 menos 1 sobre 10 ao quadrado. Então, a gente tem 21 sobre 10 ao cubo no numerador. E aqui no denominador, a gente pode escrever 10 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, menos 1 sobre 10 ao quadrado. Então, a gente tem 99 sobre 10 ao quadrado. Aí, aqui a gente pode cortar o 10 ao quadrado com 10 ao quadrado de baixo. E a gente vai ficar com 43 décimos, que é o primeiro termo que já estava ali, mais 21 sobre 990. A gente pode multiplicar aqui em cima e embaixo por 99 para a gente ficar com o mesmo denominador, ficar os dois com o denominador 990. Então, a gente vai ter 4.257, que é o 43 vezes 99, sobre 990, mais 21 sobre 990. Então, aqui a gente só colocou no mesmo denominador. E aí, somando os numeradores, a gente vai ter 4.278 sobre 990. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!